Programa Conversa Boa. Oferecimento Hiperpopular Drogarias, Loja Gazin Rondon e Casa do Celular. É barato e sempre será. Boa tarde a todos, prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Que Deus possa estar com todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado por mais essa audiência aqui conosco. O papo hoje é um papo, uma conversa boa, assim, mas uma conversa assim que eu sempre perguntei, sempre questionei: será que eu posso? Será que eu devo convidar essa pessoa? Pessoa extraordinária, pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho especial. Mas eu sei que a ferida dela dói muito. E eu ficava me questionando: Gleice, será que a gente pode convidar essa pessoa? E eu sempre que começamos com esse conversa boa com a Ana, eu ficava me questionando. E o Gleice fez o convite. Por incrível que pareça, gente, hoje ela está aqui conosco. É uma conversa boa, sim, porém muito triste. Mas eu tenho certeza que através do testemunho dela, da fé dela, as pessoas vão ser abençoadas. Eu queria dar uma boa tarde especial para minha amiga Vânia. Boa tarde, Vânia. Boa tarde. É uma alegria imensa, né, de estar aqui participando nessa tarde e falar um pouco, né, da minha vida, falar um pouco do meu testemunho. É uma alegria e agradeço o convite. Eu que tenho que agradecer, sabe, Vânia? Eu tive muito receio de convidar você, eu tive muita preocupação, porque eu sei que todo mundo em Rondon sabe. Se tem algo em Rondon do Pará que impactou muito essa sociedade, foi o que aconteceu com você e com a tua família. Sim. Então nós vamos contar essa trajetória, porque nós estávamos conversando nos bastidores. Todo mundo sabe o que aconteceu, mas eu tenho certeza que muitos hoje perguntam: onde está a Vânia? Como está a Vânia? Sempre que eu vejo alguém, Vânia, da Igreja Católica, meus amigos da Igreja Católica, eu pergunto. A Maria, sempre eu pergunto: Maria, e a Vânia, como é que ela está? Então, Vânia, eu sei que o que você vai trazer aqui para nós hoje é impactante, sim. É, sim, de muita dor, mas eu sei também que é um testemunho de fé, de superação, de confiança em Deus. Minha querida, primeiro eu queria apresentar você. Você é assistente social? Assistente social, trabalho lá no CRAS 1, lá perto da rodoviária. Trabalho realmente com acolhimento, né? Levando também a palavra de Deus em todos os atendimentos que eu faço lá no CRAS. Sei que você é um testemunho, minha querida. E eu queria te agradecer muito mesmo por me dar esse privilégio e abrir o seu coração para falar conosco. Nós sabemos que aconteceu, foi 12 de julho, Vânia? 12 de julho. Vai fazer 2 anos, né? 2 anos, dia 12 de julho do mês que vem, faz 2 anos. Você estava organizando uma viagem, você estava indo para Belém. Conta para nós, Vânia. A gente estava uma semana, né, organizando essa viagem e deu certo, né, para a gente dia 12 sair, né, dia 12 de julho. E assim, foi uma viagem, eu falo que Deus já sabia de tudo, né? Às vezes a gente se pergunta, mas eu falo que Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Como eu falo, hoje eu falei, uma árvore ela não cai, né? Uma folha não cai da árvore sem a permissão do Senhor, né? E graças a Deus, Deus tem me dado uma sabedoria muito grande, né, com tudo o que aconteceu. Dia 12 de julho a gente estava indo, minha filha Letícia, que é a minha filha mais velha, é a que ficou viva, ela já tinha ido na frente, ela tinha saído 5 da manhã e a gente estava se programando para sair meio-dia. E a gente pegou, né, ajeitou tudo, naquela alegria, porque quando a gente faz uma viagem, realmente aquela alegria de ajeitar tudo. E a gente estava indo para Salinas, né, porque meu pai, ele tinha falecido em 2023, janeiro de 2023, minha mãe em janeiro de 2024. Foi uma sequência, Vânia? Foi uma sequência. Um ano que meu pai tinha falecido, minha mãe faleceu.
E aí a gente estava se programando porque a gente, para se reunir todo mundo, os irmãos, né? Porque minhas irmãs, algumas já estavam lá, tem uma irmã que mora lá, e a gente estava se programando para ir todo mundo, até porque a gente só tinha se reunido todo mundo realmente num momento difícil de dor, que foi no velório do meu pai e no velório da minha mãe. Então, a gente vai passar esse momento de alegria e reunir todas as irmãs lá em Salinas com minha irmã que morava lá. E aí a gente saiu, né, por faixa aí de 12:30, mais ou menos. E aí a gente foi. Aí passando na ponte aqui, né, atravessando a ponte, a gente fez o nosso momento de oração, que a gente sempre fazia quando a gente saía, pegava a estrada. E a gente orou, né, agradeceu a Deus e a gente entregou a nossa viagem e entregou todas as pessoas que estavam viajando, né, os motoristas que estavam viajando naquele momento. Então foi um momento de entrega também, né, esse momento. E aí a gente saiu e a gente parou lá em Capixaba para a gente comprar um lanche, porque a gente saiu sem almoçar, que era para adiantar a viagem. Sim. E aí eu falei, não, a gente levou muita merenda na estrada, e aí ele falou, não, a gente para lá e compra um lanche. E aí a gente parou realmente lá no Capixaba, e aí perguntei ao meu filho, né, meu filho Ricardo, o que ele queria comer, e minha filha Isabela, o que ela queria comer. E aí eles foram, né, comprar o que eles queriam. O Antônio falou para mim que ele queria uma farofa que era muito gostosa, que tinha lá, uma farofa de carne de sol. E aí eu falei para ele que eu ia comer com ele a farofa. E para ele não soltar o volante, eu sempre botava, né, pegava a comida e botava na boca dele. Aí só que lá, antes da gente sair pegar a estrada, eu olhei para o meu filho, Ricardo, olhei para minha filha, Isabela, e perguntei se eles estavam com o cinto, que era para eles colocarem o cinto, que a gente ia pegar a estrada. E daí eu já não lembro mais, né, no momento do acidente, porque me falaram... Foi bem próximo ali? Foi bem próximo. O padre Juraci foi lá onde aconteceu o acidente, ele falou que era 1 a 2 minutinhos de onde aconteceu. Tinha um SIG-PARA? Tinha? Pois é, eu não me recordo, até porque as pessoas não falam, eu acho que as pessoas têm medo de falar, né, realmente como que estava a situação, mas o que me falaram realmente que tinha um SIG-PARA, porque realmente não ficou isso na minha mente, de que parou, o que aconteceu, não ficou, só o que ficou na minha mente só foi até o momento que a gente pegou, subiu na pista para pegar a estrada, esse foi o momento. Aí depois foi quando eu acordei, eu acho que pelo baque, a batida, eu desmaiei e eu acordei. Quando eu acordei, eu vi que realmente a gente estava em um acidente. E aí foi onde eu tentei, né, que eu fiquei muito imprensada, que eu não vi nada ainda, não tive ainda coragem de ver vídeos, nada ainda. Mas falaram que eu fiquei muito imprensada, só ficou o lugarzinho realmente, né, que eu estava e toda imprensada. E realmente depois eu fiquei com algumas sequelas, né, pelo estado que eu fiquei. Aí eu lembro que alguém mandava eu ficar calma, pedia para mim ficar calma. E eu tentava virar para ver como é que estava, mas eu não via nada, não tinha como ver nada, né? Aí eu perguntei, aí veio um senhor, eu sei que era um senhor pela voz, né? Se aproximou, veio o senhor e perguntou se eu acreditava em Deus. Aí eu falei que acreditava e que meu esposo era diácono. E aí ele perguntou se ele podia segurar na minha mão e fazer uma oração. Eu falei que podia. E eu lembro que ele realmente segurou na minha mão e fez uma oração muito rápida,
né? Ele orou e ele falou assim: Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E eu lembro que eu falei amém. E aí, a outro momento que eu lembro foi que quando falaram, o resgate chegou. Aí quando falaram o resgate chegou, e eu ouvi 2 pancadas do meu lado direito. Aí daí eu já não lembro mais de nada. Aí pegaram você e levaram até Paragominas. Levaram para Paragominas, né? O resgate me levou para Paragominas e lá já fizeram todo o procedimento. Você machucou a cabeça? Eu tive traumatismo. Tive traumatismo craniano, só que não chegou a cortar, mas teve sangramento interno, né, pela pancada, porque foi afetado o meu lado esquerdo e atrás e a minha frontal. Só que pela pancada, a sequela, o nosso corpo é engraçado, é o contrário, né? É o cruzamento, direito, né? Aí eu fiquei com esse lado de dificuldade para tudo, para comer, para tudo, e funcionando normalmente o lado, né, que foi afetado. Aí eu fui levada para o hospital e fizeram a cirurgia, porque realmente, num acidente desse, não sabe onde foi machucado. Aí eu tive aquela cirurgia barriga aberta, que me abriram toda, e viram realmente que foi o meu intestino, né? Também machucou o intestino? Machucou o intestino, eu tirei 80 centímetros do meu intestino. E aí, logo eu fui entubada e fiquei 21 dias na UTI. Fiquei 14 dias entubada, porque realmente o normal é 7, 8 dias, né? Isso. Mas os médicos tentavam me desentubar e não conseguiam. Eu passava mal, a pressão caía e eu fiquei 14 dias até eles conseguirem fazer a tráqueo, né? Fizeram a tráqueo, realmente eles fizeram de tudo realmente para salvar a minha vida. Porque o que eles falavam é que eu não tinha chance nenhuma de vida. Chance nenhuma. Isso é muito sério, né? O que a gente passa, o que a gente vive. Você pegou a estrada achando que você faria uma viagem, talvez de poucos dias, né, Vânia? Sim. Quanto tempo você ficou em Paragominas, Vânia? Eu fiquei lá em recuperação, eu fiquei 5 meses. 5 meses. 5 Quanto meses. tempo levou para você saber que faleceu seu esposo e seus 2 filhos? O tempo foi... Eu fiquei 28 dias no hospital, então foi um dia antes, então foi 27 dias para eles me darem então você não a notícia. sabia, mãe? Não sabia, porque eu fiquei desacordada, eu fiquei, né, na UTI desacordada em coma 21 dias. Quando me levaram para o leito, né, para o quarto, eu ainda levei mais ou menos uns 3 dias ainda para acordar realmente e ver que realmente eu estava ali em um hospital. Porque pela medicação e tudo, então eu fiquei ainda sonolenta e dormia bastante. Aí me trocaram realmente de quarto, que foi para dar a notícia, me prepararam. Aí fui para o leito e um dia antes, toda a equipe médica, junto com a assistente social do hospital, com a psicóloga, as enfermeiras, para me dar notícia, minha irmã e o padre Juraci, e minha filha estava lá para dar notícia. E foi tão engraçado porque nem os médicos, nem os enfermeiros, psicóloga, assistente social, ninguém tinha coragem de me dar notícia. E minha irmã, foi ela quem deu a notícia, que padre Juraci também falou que não conseguiria dar notícia. E a minha irmã, mulher também de fé e de oração, ela disse que Deus deu um empurrão, né, nela, porque até ela também estava sem coragem, mas naquele momento Deus deu um empurrão nela e falou, vai, é você. Aí ela falou, Vânia, a gente tem uma coisa para te falar. Aí quando ela falou, a gente tem uma coisa para te falar, aí padre Juraci, você quer saber?
Aí, sabe, o coração bateu bem forte. Aí eu lembro que eu fechei o meu ouvido e só sacudi a cabeça que eu não queria saber. Aí ele falou, aí minha irmã falou, Deus levou o Antônio, o Ricardo e a Isabela. Aí eu respirei fundo, né? Aí olhei, a lágrima desceu. Os médicos realmente estavam com medo de eu surtar, de eu gritar, de acontecer alguma coisa, porque eles já estavam preparados realmente ali para me atender. A lágrima desceu, eu olhei para a doutora que estava na minha frente e falei, doutora, eu preciso de um calmante, porque eu preciso dormir para assimilar tudo isso. Ela falou, não só vou te dar como você deve tomar. Aí nesse horário, saiu todo mundo, aí só ficou no quarto, eu, minha filha e minha irmã. Minha irmã, aí eu olhei, minha filha veio para o meu lado, eu estava deitada, né? Minha filha veio para o meu lado aqui e minha irmã ficou do outro lado assim. Aí eu olhei para minha filha, falei assim, Letícia, o meu coração não tem dor, não tem sofrimento, meu coração é cheio de gratidão pelo tempo que eles ficaram com a gente. Meu coração está cheio de alegria. E nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelo o tempo que eles passaram. Aí ela, preocupada comigo, olhou para mim e falou assim, mãe, do mesmo jeito que Deus está cuidando do seu coração, Ele está cuidando do meu coração. Aí minha irmã falou assim, Vânia, eu tenho algo para te falar. Aí eu olhei para ela e falei, eu já sei o que você vai falar. E eu não sabia nada do que ela ia falar. Eu falei, já sei o que você vai falar. Aí olhei para a Letícia e falei, Letícia, pelo tempo que Deus me deixou 21 dias desacordada naquela UTI, não foi por acaso. Ele sabia que eu não suportaria nada disso, porque eu falo, Deus nos conhece. E Ele sabe da Vânia medrosa que eu era, né? Da Vânia tímida, sem coragem de falar, da Vânia quieta, quem me conhece sabe, da Vânia chorona. Meu esposo sempre me chamava para fazer exéquia, porque a Igreja Católica faz muito exéquia, né, que é do corpo presente, e eu sempre recusava, e eu sou ministra, né, da Eucaristia também, e eu sempre recusava porque aquele momento mexia muito comigo, e quando eu acompanhava ele, eu ficava bem distante, porque quando eu via, né, aquele povo chorando, ele fazendo exéquia, aquela família sofrendo, aquilo mexia muito comigo, eu começava a chorar. Então eu preferia ficar bem distante, porque a dor, né, você vê a pessoa ali enlutada, sofrendo, né, porque é um momento difícil. Então mexia muito comigo, com o meu emocional. Eu sempre, quando a gente ia, eu falava para ele, Antônio, meu corpo está parecendo que eu estou com muita febre, porque mexe com o emocional. E assim eu falei, eu vou, mas eu fico bem distante. Ele, não, tudo bem. E aí, quando minha irmã falou, né, quando eu falei para minha irmã, eu já sei o que você vai falar. Aí eu falei, Deus, ele me deixou desacordada há 21 dias, não foi por acaso. Porque ele sabia que eu não suportaria. O que ele fez? Ele deixou desacordada para mim não ver nada e também que era o tempo que ele precisava para ele curar meu coração. Porque quando eu acordasse, meu coração já estava curado para que eu recebesse a notícia para me poder suportar. Você tinha quantos anos de casada, Vânia? Em março, dia 6 de março, a gente tinha comemorado 25 anos de casado. E a sua filha tinha quantos anos? Quando faleceu, a Isabela tinha 18 anos, o meu filho tinha 23, e o Antônio a gente estava indo também, porque a gente ia comemorar o aniversário dele, que o aniversário dele era no domingo e ele faleceu na sexta-feira. Ele ia fazer quantos anos? Ele tinha 48 e ia fazer 49 anos.
muito jovem, gente, muito jovem mesmo. Olha, Vânia, você ficou desacordada 21 dias em coma. Talvez você não tenha dimensão como é que essa cidade ficou. Você não tem. A cidade ficou toda em luto. Era uma tristeza só. Era uma tristeza só. Você não teve. Você mesmo disse que entende que foi Deus que permitiu que você estivesse em coma para você talvez não vivenciar todo esse sofrimento que aqui em Rondon foi acometido. Foi muito triste. Foi assim. Não sei se você se lembra, eu acho que mais ou menos 40 dias antes, nós almoçamos juntos. Você lembra? Eu lembro. Vânia, na hora que eu tenho, até hoje nós temos a foto, eu e a Maria. Eu postei, essa foto eu tenho no meu Instagram. Nós temos essa foto, aí na hora que me falaram, aí eu só, fui lá na casa da Maria, né? Sim. Aí eu só cliquei e falei, Maria, isso é mentira, né? Botei um áudio que aconteceu isso com eles. Aí a Maria falou, Ana, é verdade. Eu não acredito. Foi inacreditável, sabe? Mas todo mundo sabe que já aconteceu comigo também um acidente, que eu perdi 2 filhas, meu esposo ficou deficiente. Eu também fui desse jeito, Vânia. Me abriram também meio, mas eu não machuquei a cabeça, eu fiquei lúcida o tempo todo. É um sofrimento assim constante, mas é o que você falou, sabe? É através desse testemunho que você vê o quanto Deus é bom. Sim. Pior que seja o teu sofrimento, por pior que seja esse problema, que é como você fala, às vezes a gente fala, tô com um problema, é tão pequeno, né, Vânia? Tão pequeno. Tão pequeno, aí na hora que você se deparou com esse, aí você viu, realmente, algo muito gigante, muito grande, um sofrimento muito grande, mas eu tenho certeza que, primeiramente Deus, mas o povo de Rondon sofreu muito com você, Vânia, com a tua família, o apoio que você teve, que você tem. É incrível quando se fala hoje da história de Rondon, quem não sabe da sua história. Sim. Quem não sabe da sua história, da minha história. Então, é algo, o nosso testemunho acontece que ele vai até o encontro das pessoas que estão nos ouvindo para mostrar que Deus é que está no controle de tudo. Deus é que sabe de tudo, a permissão é dele. Aí muitas perguntam, por que levou os 3 e deixou a Vânia? Só quem sabe é Deus, né, Vânia? Sim. E eu costumo dizer, Vânia, não sei se você concorda comigo, tem coisas que eu não questiono. Eu entendo que eu só vou entender lá, eu só vou compreender lá no céu. Eu vivo. Se Deus permitiu que eu estivesse vivo, que o Luiz, que o Berlindo, que era o rapaz que estava dirigindo, um grande amigo meu também, levou as meninas, sabe por quê, não é isso, Vânia? Sim. Como é que você Deus entende tem tudo um isso, paraquê de tudo, né? Isso. Eu sempre falo assim, ele realmente, Deus ele tem um propósito, realmente um propósito muito grande na minha vida, porque, como eu falei, eu não tinha chance, para os médicos eu não tinha chance nenhuma de vida, até porque depois que eu fiz a cirurgia, passei uns 7 dias e eu comecei a inchar, né? Então, o quadro, quem acompanhou aqui realmente como a notícia chegava, sabia que realmente o meu estado era grave e que era dificilmente eu sair, né, viva. E eu comecei a inchar, aí os médicos que deu hemorragia, colocaram uma mangueira, abriram um buraco em mim, né, colocaram uma mangueira para drenar o sangue. Usei bolsa, que os médicos falavam que eu ia usar, né, falavam para minhas irmãs que eu ia usar a bolsa de colostomia, que eu ia usar 1 ano, ou ficar usando para o resto da vida. Com 4 dias eu já não estava mais usando. Sério? Com 4 dias já não estava mais usando. Eles falaram que eu não ia enxergar, não ia falar, não ia andar, ia perder a memória. E estou aqui. Como foi, Vânia, depois que você saiu da UTI, depois das notícias, que foi muito triste, com certeza, mas a tua reabilitação, como é que foi? A minha reabilitação, realmente, ainda estou em reabilitação, né? Vai fazer 2 anos, mas realmente é um processo muito longo pelo que o meu corpo passou, né? As pessoas olham para mim, me vê andando, acham assim, não, nossa, ela está bem, mas eu sei as minhas dificuldades, as minhas limitações, né? Até porque eu perdi, né, todo o movimento, porque foi afetado meu sistema nervoso, e eu consegui andar aos pouquinhos, e é como se eu estivesse carregando
o maior peso no meu corpo. Sério? Sério. E Sente aí dores, Vânia? eu sentia muitas dores. Eu falo que Deus, ele me abençoou até nisso. Ele deixou meu corpo todo dormente, né, pelo tamanho da cirurgia. Depois eu tive que voltar, 12, 13 dias eu tive alta e eu comecei a sentir dores, eu tive que retornar para o hospital novamente. E quando a médica falou, Vânia, você vai ter que fazer outra cirurgia, porque eles fizeram todos os exames e constataram que eu estava com pedra na vesícula. Oh, meu Deus. E aí eu falei, meu Deus, passar por outra cirurgia, só que a médica me acalmou e falou, não, porque eu estava muito debilitada, muito fraca, né, passar muito tempo na UTI e passar por outra cirurgia de novo, aí a médica, não, a gente vai ver se você, um mês e meio, para que você fique mais forte um pouquinho, para a gente conseguir fazer a cirurgia. E aí eles fizeram reunir toda a junta médica, que graças a Deus eu tenho que agradecer, né? Não posso esquecer de agradecer toda aquela equipe médica que eu falo que foi preparada por Deus. Com certeza. Né? Que foram, eu falo que são anjos, realmente quem cuidou de mim não foram pessoas, foram anjos que Deus usou através daquelas pessoas. E eu fiquei pensando depois, sabe, já pensou, o padre Juraci tinha que estar tão pertinho daquele momento? Deus, por isso eu falo, Deus ele já sabia. Um abraço, viu, padre? Né, porque ele cuidou, ele providenciou tudo, né? Ele chegou bem rápido, não foi, Vânia? Bem rápido, acompanhou a minha filha, quando a minha filha foi para o IML, ele estava com ela, né, para dar todo o suporte, a força ali, e ajudou, né, a gente em tudo. Nos momentos de oração, eu ouvi na UTI, depois que eu perguntei para ele, padre, o senhor fez um monte de oração? Quando eu estava na UTI, ele falou, fiz. Eu falei, eu ouvia fortemente a sua voz, o senhor fazendo a minha extremunção, que é o que o padre fala, que é a entrega realmente, porque naquela situação que eu estava, realmente, né, diz assim, não, se ela for, então ele fez um momento muito forte e eu ouvi um momento. Vânia, aqui nós ficamos naquela expectativa. Todo dia eu perguntava para alguém, principalmente para Maria, como é que tá a Vânia, como é que tá a Vânia? A notícia não era boa, sabe, Vânia? Não era. Em alguns era. momentos, é o que você falou, eu acho que os médicos mesmo, eles surpreenderam com o tamanho do milagre, porque os comentários a respeito da tua saúde eram péssimos, sabe, Vânia? Chegou a época de pessoas falarem, não, ela não vai sobreviver, ela não vai superar, porque é gravíssimo, gravíssimo. Mas Deus é maravilhoso, né, Vânia? Sim. Do sangramento que teve, eu falo assim, olha só, Deus colocou a mão, porque eu tive sangramento na cabeça, né? E dele colocar a mão de não precisar fazer cirurgia e o sangue todo descer sem ele precisar. E eu nem comentei mais, mas antes, uns 40 dias, nós almoçamos junto lá na casa da Maria. Foi um papo tão agradável. Nós falamos tanto do amor de Deus, não foi, Vânia? Sim. Eu falei, eu não imagino. Porque parece assim que foi a última vez que eu vi vocês, depois aí aconteceu o acidente. Parece assim que foi algo assim, eu acredito que foi preparado por Deus. Eu falei, tudo vinha sendo preparado. Foi muito lindo, foi assim, algo assim muito preparado por Deus. Nós conversamos muito, nós falamos muito do amor de Deus. Ele sempre foi muito querido aqui em Rondon do Pará. E era uma pessoa, eu falei com uma pessoa realmente de Deus, né? Porque eu lembro assim, porque ele sempre gostou de ajudar, sempre, né? Eu falo que o que me toca quando eu lembro assim, eu falo assim, meu Deus, meu marido realmente foi e é de Deus, porque quando as pessoas precisavam dele, procuravam de uma ajuda e ele ajudava, fazia de tudo para ajudar. Quantas pessoas chegaram para ele pedindo ajuda psicológica e ele não media esforço para ajudar. Quantas pessoas ele saiu de casa almoçando, eu falo isso porque eu estava com ele almoçando e as pessoas ligavam para ele deixava o prato de comida do lado, ele preferia ir lá ajudar. E ficava sem comer para ir lá. Que era um momentinho que ele tinha do trabalho, eu preferia ajudar, ficar sem comer e ajudar com uma palavra, com um abraço.
porque ele gostava muito disso, era a cara dele, de ajudar o outro com a palavra, com um abraço, não só com bens materiais, porque muitas pessoas acham que você pode ajudar o outro com algo material, mas o quanto a gente ajuda com um abraço e com uma palavra. Eu costumo dizer, Vânia, que o abraço cura. O abraço Muitas cura. vezes, a questão material é o mínimo que você pode fazer por alguém. A pessoa está querendo ser ouvida, está querendo um abraço, está querendo que você converse com ele, que você realmente pare para ouvir as pessoas. Nós estamos vivendo muito no automático, né, Vânia? Sim. Muitas vezes a pessoa não para ouvir o que as pessoas querem. E muitas vezes a pessoa te procura, ele quer ser ouvido, ele quer que você converse com ele, quer um conselho, como você mesma disse, que seu esposo deixou muitas vezes o prato de comida para ir conversar, para dar um abraço, para aconselhar. Então, o legado dele ficou, Vânia. Sim. Não só dele, mas a tua família deixou um legado aqui em Rondônia do Pará. Um legado bonito, um legado muito lindo. E eu acho que você vai continuar, minha querida. E eu te agradeço muito, porque eu tenho certeza que aonde alcançar a nossa voz no dia de hoje, pessoas vão ser abençoadas com esse testemunho lindo que Deus fez. Já já nós voltamos, viu, Vânia? Tá bom. Assista, jogue, trabalhe e conecte tudo sem travar. Planos de até 1 GB de internet 100% fibra, roteador Wi-Fi grátis e instalação gratuita. Assine já, 94992323001, Avenida Marechal Rondon, 1077, Centro Rondon do Pará. RQNet, provedor de internet. Programa Conversa Boa. Oferecimento Hiperpopular Drogarias, Loja Gazin Rondon e Casa do Celular. É barato e sempre será. Voltamos aqui com minha amiga, tão querida, Vânia. Uma história assim que a impressão que a gente tem é que esse nome, Conversa Boa, hoje não poderia ser esse nome, sabe? Mas conversando com ela, a gente tem certeza que pode falar conversa boa, porque ela fala assim do amor de Deus, que é o que nos mantém firme, né, Vânia? Sim. É o que nos mantém de pé. E eu queria agora continuar com você. Terminou lá seu tratamento. O dia que você recebeu alta, Vânia, foi como para voltar? O dia que eu recebi a alta, nossa, foi uma alegria uma alegria muito grande, porque realmente eu falei, nossa, eu tô voltando, né, saindo, porque passar, né, muitos dias e ver todo mundo passava 2 dias ali, saía, né, e eu passar muito tempo naquele hospital e todo mundo tinha alta e eu não, né, e no dia realmente da minha alta foi uma alegria, minhas irmãs estavam todas, né, foram me receber. Vocês são quantas irmãs, Vânia? Nós somos 6, somos 5 irmãs e um irmão, né? E aí foram Padre Juraci, ele estava presente e realmente, né, na minha alta ele estava presente, e um casal que foi o casal que me acolheu lá em Paragominas, que é diácono, amigo do Antônio, que eu falei, eu ganhei um pai e ganhei uma mãe em Paragominas, e minha sobrinha que mora lá com o esposo, né? Assim, desde já quero agradecer eles lá por todo o acolhimento, pela minha estadia, porque o lugar que eles me levaram, eu falo que aquele lugar também foi um lugar preparado por Deus, porque foi 5 quilômetros afastado da cidade e era um lugar de paz. Eu ouvia os pássaros cantar todo dia, aquela canção dos pássaros era a minha oração todos os dias. Que realmente eu não tinha força para abrir a minha boca, mas aquele canto eu sabia que era Deus ali comigo, né? Que lindo, Vânia. Era uma fazenda, Vânia? É um sítio lá, sítio bem afastado, um lugar muito lindo, lindo, que eu sentia e sinto quando eu vou lá, a presença de Deus, nossa, grandiosa, que é um lugar abençoado, um lugar, a casa de um diácono, né? Que serve a Deus e tem encontros lá também. Né, lá, então é um lugar abençoado. Então Deus, ele preparou também o lugar da minha recuperação, foi tudo preparado por Deus. Aí você ficou uma temporada lá? 5 meses lá.
Aí voltou para Rondon. Aí eu voltei. Aí no dia que eu retornei para Rondon, me deu uma crise de ansiedade, né? Porque eu estava realmente retornando para Rondon e preocupada como seria a minha volta, né? Porque eu saí com meu esposo e meus 2 filhos e voltar sozinha, né? Então aquilo me deu... Eu imagino, Vânia. Eu imagino. Falei, chegar. Mas eu já tinha preparado tudo. Eu falei, meu Deus, como será a minha chegada? E a minha chegada, a receptividade que eu tive, né, do povo ir me receber, depois da ponte, fazer faixa, né, aquela demonstração de carinho, meu coração, né, se encheu de alegria. E aí a gente foi direto para a igreja, realmente agradecer a Deus, e a gente foi para casa. E eu entrando em casa, quando eu entrei, eu pisei, eu senti a força do Espírito Santo. E quando eu entrava na minha casa, cada lugarzinho que eu visitei, dos cômodos da minha casa, nossa, como eu sentia a presença de Deus. Falei, meu Deus, eu agradeci, obrigada, Senhor, porque Deus já tinha feito a morada dele lá na minha casa. Amém. E eu senti a presença, o abraço. Falei, nossa, meu Deus, como eu estou sentindo o abraço de Deus aqui nesse momento. Eu acho, Vânia, que muita gente pensaram assim, eu mesmo pensei, Vânia, talvez ela não vai querer voltar para Rondon, porque as lembranças são muito fortes, a tristeza vai ser maior, mas ao mesmo tempo a gente pensa, o tanto do teu acolhimento aqui, as pessoas também te amam muito, você e a tua outra filha, né? Sim. Então também, isso também foi muito forte para você superar e estar superando tudo isso. O apoio do povo de Rondon, que eu costumo dizer que esse povo é uma bênção, é um povo muito, assim, sofre com a gente, né, Vânia? Sofre com a gente. Primeiramente Deus, depois o povo de Rondon. Então, valeu a pena você voltar, não valeu? Valeu. Eu quando falei que eu ia retornar, eu falei, tudo que eu pedi, assim, porque eu falei que realmente eu queria voltar quando eu me sentisse bem, porque eu era acompanhada pelos médicos, tinha que estar sempre lá. Então, para mim, de Rondon, a distância que ia até Paragominas, pela debilitação que eu estava, ia mexer muito. Então, eu falei, não, eu vou voltar realmente quando eu tiver melhor e quando realmente os médicos me derem aula e dizer assim, não, você pode ir. Mas a minha vontade era sempre de voltar para minha casa. E aí, quando eu passei, né, pelos médicos, o neuro, que foi o último médico, né, o neuro falou, não, você pode voltar porque o seu retorno vai ser daqui a 6 meses. Nossa, eu chorei tanto, falei, meu Deus, eu vou para casa. E aí, chegando aqui, como eu falei, meu Deus, olha o tanto de amigos, as pessoas que me acolhem, me abraçam, de pessoas, de todas, eu falei, eu não posso também esquecer, de todas as igrejas que oraram por mim, né, fizeram campanha por mim, recebi na minha casa pessoas evangélicas que levaram, né, a palavra, que a gente chorou junto lá, momento de oração, nossa, aquilo me ajudou muito também naquele momento de orações, recebi, né, presentes, Bíblia, né, e eu amei, eu falei, meu Deus, olha o tanto, né, de pessoas, e assim, eu vejo o amor de Deus, eu sendo cuidada através das pessoas. Eu falo que eu e minha filha, que a minha preocupação realmente era chegar, né, em Rondon e como seria. Nossa, eu sou abraçada todos os dias por todas as pessoas, por toda a população de Rondon do Pará. E você pode ter certeza disso, Vânia. Todas as pessoas que lembram de você, continuam orando por você, continua, minha filha, acompanhando a tua história, que é como eu te falei aqui. Toda vez quando eu bato o olho na Maria, eu tenho que perguntar assim, Maria, e a Vânia, como é que está? E eu fico feliz de saber como é que você está, saber que você voltou ao teu trabalho. Conte mais para mim aí, sobre o seu trabalho, Vânia. Aí, eu sinto uma alegria muito grande, porque
Eu ainda tenho, né, uma dificuldade muito grande de realmente, porque como foi afetado meu sistema nervoso, que foi o lado esquerdo que responde o direito, eu tinha dificuldade de escovar os dentes, hoje eu já consigo escovar, né, a dificuldade, né, de realmente de movimento. E eu falei, eu quero agradecer uma pessoa aqui também, que foi uma pessoa que nos abraçou e não desamparou, que foi a Adriana Andrade, a nossa prefeita. À vontade. Ela foi eu falo que ela foi um anjo, né, nas Deus te nossas abençoe, vidas. prefeita. Pois é, que mesmo com a minha dificuldade, toda a minha debilitação, Limitações, que ainda você tem algumas limitações, né? Ela falou assim, eu tinha que retornar realmente para o trabalho, porque ia fazer bem para mim psicologicamente, porque eu estar com pessoas, era o meu trabalho, né, estar com pessoas. E no momento que eu retornei para o meu trabalho, eu perguntava, eu chorava e perguntava para Deus o que Ele queria de mim. Só que aí eu chorava, só perguntava o que Deus queria de mim. Eu quero deixar bem claro que em tudo que eu passei, em nenhum momento eu questionei a Deus o porquê, né? Eu sempre louvava a Deus. Mesmo no momento difícil, de tanta dor, dores insuportáveis, que eu passei fisicamente, como eu falei, eu sempre louvava a Deus pela aquela dor, e eu sabia que Ele estava comigo e sempre falava, Senhor, só não solta a minha mão. E eu sabia que Ele estava segurando sempre a minha mão. Então isso fez com que eu atravessasse tudo isso, segurando na mão dele, que ele sempre segura, ele não deixa, ele não solta a minha mão em nenhum instante. E quando eu retornei para o meu trabalho, você sabe que o trabalho de assistente social é um trabalho muito árduo, né? CRAS, né? No CRAS, é uma doação grande. E aí eu perguntava para Deus, eu chorando, eu vendo aquilo lá, eu falei, Senhor, o que tu queres de mim? E Deus, Ele falava claramente comigo, o que Ele me queria naquele lugar. Ele falou comigo, se Ele visse que eu não tinha capacidade de estar naquele lugar, Ele não me colocaria. E se Ele me colocou, é porque eu tinha. E eu sabia que Ele ia fazer o propósito, né? A minha missão e o meu propósito ia começar também lá. E aí, quando eu comecei a atender, como eu falei, Vânia medrosa, Vânia calada, quando eu comecei a atender, a minha demanda de atendimento era esposo que tinha perdido esposa, que ia atrás da taxa de perpetuidade ou de um auxílio funeral, e filhos que perderam os pais, mães que perderam filhos. E aí eu comecei a chorar e dizer, Senhor, eu sei qual o meu propósito aqui. Então, Deus, Ele me usa muito no meu local de trabalho, porque eu falo que eu estou naquele lugar, foi porque realmente Deus me colocou, né, naquele lugar. Porque você já viveu tudo aquilo que aquelas pessoas... Tudo aquilo, e que eu ia saber, vivendo, e que eu ia saber passar e ajudar aquelas pessoas. E quando todos os dias eu falo, né, do que eu passo. Eu falo do meu testemunho dentro do meu local de trabalho. Porque as pessoas chegam lá muito machucadas, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa perde um ente querido, é uma dor muito grande. E eu sempre falo, quando eu vou atender, eu falo, o meu medo, Deus, eu sabia que Deus também Ele queria me curar, porque através de eu ir fazer esse atendimento, de ir na funerária, você precisa ir na funerária para liberar, né, o caixão. Sério? E eu não passava em frente a uma funerária. Eu pedi o Antônio para desviar o caminho. E hoje eu sério, você não passava na frente da funerária? Não passava. E hoje eu consigo ir lá, atender aquela família
que está, né, naquela situação vulnerável. Dá um abraço, né, Vânia? Dar um abraço e falar a palavra que eu sempre falo. Deus está contigo. Segure na mão dele e ele não solta. E aí quando as pessoas que a gente tem que atender na funerária e atender no CRAS, quando chega, eu atendi uma mãe que, eu acho aquele caso também que viu que os filhos, os meninos morreram afogados. Sim, né, que eles estavam numa trilha que ia atravessando. Eu estava em São Paulo com meu esposo fazendo tratamento, Vânia. Muito triste, ali na Vila Nova, né? São Sebastião. Isso. Muito e triste. Quem atendeu, eu falei, quando me ligaram que eu tinha que atender, eu chorei, eu falei assim, é o meu propósito. E quando eu atendi aquela mãe, e quando ela me viu, ela já sabia quem eu era, que aquela mãe, quando ela entrou, que ela me viu, ela não falou nada, só correu para o meu colo, me abraçou, e eu pensei rapidamente e pedi, Senhor, me usa para que eu possa ajudar ela. E o Senhor me usou, né, de uma forma extraordinária de consolar aquela mãe. E eu falei para ela, foi meu esposo, meu filho, minha filha. Mas ele não desampara, o Senhor não desampara a gente em nenhum momento. Eu creio. E eu falei, a sua dor, Deus está cuidando de tudo. Segura na mão dele, assim como eu seguro todos os dias e consigo levantar e vir para cá todos os dias. Ele não solta a sua mão, segura firme. Ele não solta. Assim como ele não solta a minha. E ele vai ajudar você a passar por tudo isso de uma forma tranquila, assim como eu passo. E eu costumo falar para todos que vão lá. Eu falo, olha, hoje eu falei para uma senhora também que foi lá, eu consigo sentir o amor. Eu falo, se eu amava Deus, hoje eu amo 3 vezes mais, 10 vezes mais, porque o amor dele, eu sinto o amor dele todos os dias. Eu falo assim, meu Deus, se eu te amo, Senhor, eu consigo te amar mais, né? Eu consigo declarar, todos os dias eu declaro meu amor por ele. Amém. Né? Eu consigo demonstrar, porque eu sei que ele demonstra também em todo o cuidado que ele tem comigo. Vânia, eu sei que quem está nos ouvindo aí, com certeza está se perguntando que fé essa mulher tem. Mas eu também creio, sabe, Vânia, que Deus não te deixou viva por acaso. Sim. A sua missão aqui ainda não acabou. Sim. E que bom que você está entendendo, que bom que você está levando sua missão adiante. Nós estamos finalizando. Eu falei até para o Gleison aqui, tinha que ser parte 1, parte 2, parte 3, porque seu testemunho é muito lindo. Mas nós queríamos que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vivendo situações, em especial de luto, nesse momento. Fique à vontade, Vânia. E suas considerações finais, está acabando, mas eu espero te trazer outra vez, tá bom? Tá bom. Fique à vontade. E eu já agradeço, né, pelo convite, né, e aproveitar e dizer que não tenham medo, né, de se aproximar, não tenham medo de falar sobre o que a gente viveu, porque para mim é uma alegria falar do meu esposo, é uma alegria falar do meu filho Ricardo e minha filha Isabela, porque eles foram e são anjos do Senhor, né? Pessoas que serviam realmente o Senhor verdadeiramente e viveram um propósito, estão lá, porque eu falo que a nossa vida aqui é uma passagem e nós somos peregrinos aqui neste mundo. Eu falo que quando a gente entende que a nossa vida é só uma passagem e que a gente consiga se preparar, né? Se prepare todos os dias para quando a gente fazer a passagem, chegar lá no céu, porque é o nosso lugar, é o lugar que o Senhor preparou para cada um de nós e que Ele falou que Ele ia preparar esse lugar. Eu falo que a gente tem que se preparar. E qual é a forma que a gente deve se preparar? É fazendo o bem.
né? Eu falei, quando eu levantei daquela cama, eu falei que do propósito, mas o propósito de Deus é falar do amor, né? Da bondade, da misericórdia dele, e falar que realmente a gente tem que viver nesse mundo como se fosse o último. Então, é se preparar todos os dias através, né, da palavra de Deus, através do bem que você faz para o outro, porque eu falo que isso é que vai contar, né, bens materiais, o que a gente tem, isso aí a gente vai e não leva nada. A única coisa que a gente leva é o amor que a gente tem com o outro, é o cuidado, é o zelo, né, a preocupação com o outro, porque na nossa correria do dia a dia a gente se preocupa com tanta coisa, mas não se preocupa com o outro, né? Quando você para ouvir, acolher, abraçar, você realmente está fazendo, né, a vontade e o plano de Deus nessa vida. E eu sei que quando a gente faz isso, a gente vai estar com Ele. E desde já quero agradecer, deixar o meu abraço, o meu carinho, né, por todos, e também não deixar de agradecer a minha filha, a Letícia, porque Deus tem usado ela também de uma forma grandiosa, e dizer o quanto eu amo a minha filha, né, eu falo que hoje sou eu e ela e eu, e todo o povo de Rondon que nos abraça, nos acolhe, nos ajuda todos os dias. Princesa, eu só tenho que agradecer muito por você ter aceitado esse convite e dizer que eu tenho certeza que o que você nos trouxe aqui hoje foi edificante. E eu agradeço muito a Deus pela tua vida, pela vida da tua filha. E eu quero finalizar só te dando um abraço, viu? Tá bom, meu? Deus te abençoe. Amém. Você realmente é uma história que inspira todo mundo, viu? Amém. Deus continue te dando essa força, tá bom? Amém. Forte abraço, vai, Deus. Programa Conversa Boa. Oferecimento Hiper Popular Drogarias. Eu falei que realmente mas a história é grande. E Casa do Celular. É barato e sempre será.